Essa aula, ela pretende ser um fechamento dessa cruzada de mostrar para vocês um pouco sobre essa relação entre modelos de linguagem, aprendizagem de máquina e a parte de ômicas, tá certo? É claro que essa área é vastíssima, então eu não vou conseguir concluir aqui na disciplina a visão de tudo, mas essa aula eu vou pensar vários trabalhos, vários projetos, o que os caras estão fazendo, só para vocês terem uma ideia da perspectiva da coisa, certo? Então, eu dei esse título Omics, porque hoje a gente vai puxar um pouco sobre metabolômica, tá? E eu resolvi puxar sobre metabolômica, apesar de que esse não é o foco da disciplina, porque essa área ela tem exemplos interessantes para a gente entender um pouco as coisas que eu quero mostrar para vocês. Talvez seja a área dentro das ômicas mais interessante para introduzir a ideia de como modelos de linguagem podem ajudar a gente em algumas tarefas. Eu não sou especialista em metabolômica, eu conheço só um tiquinho de nada, eu não sou nem biólogo, na verdade, mas assim, então não é uma aula sobre metabolômica, os biólogos, se quiserem corrigir coisas, podem ficar à vontade. Aí tem um tutorialzinho para quem quiser entender mais, que eu achei muito interessante desse site. Então, só para vocês relembrarem, o Murilo falou sobre isso, tá? A gente tem a parte de genômica, que lida com o DNA, certo? Que também não foi nosso foco. O nosso foco foi na transcriptômica, que é essa parte que entra RNA, transcrição, expressão gênica, etc. Tá? Existe a parte da proteômica, né? Que é como as proteínas, elas que é o que vem logo depois da transcriptômica, porque a transcriptômica ela mostra a expressão do RNA e aí você supõe que aquele RNA vai virar proteína e vai entrar no processo. Mas na prática não é tão simples nem direto assim. Então tem gente que vai estudar o depois. Como é que essas proteínas, não é, se expressam, como é que elas interagem, e tem várias outras coisas que a proteômica estuda, que é uma visão depois que o RNA se expressou. Então vocês devem se lembrar que a gente viu aqui, o Murilo falou, e eu espero completar na aula que vem, aquela história dos microRNAs que também interferem em todo o processo. Tem várias outras coisas ali, depois que você fez a transcrição, que vão definir se as proteínas vão estar lá ou não vão estar lá, se elas vão se encadear ou não vão se encadear. Então, a proteômica é exatamente isso. É uma área mais difícil, porque como ele falou, você ficar analisando concentração de proteína, etc., é mais caro do que você olhar expressão gênica. E existe a metabolômica. A metabolômica, ela existe por quê? Porque, na verdade, quando você vai fazer uma reação, não é? Você não usa só as proteínas, certo? Quando você vai fazer um pathway, por exemplo, você não tem só proteína no pathway, certo? Existe todo um processo químico subjacente que envolve vários outros caras, não é? Que vão ser importantes nesse processo. Essas moléculas, elas são menores, porque as proteínas são moléculas gigantes, não é? São moléculas menores que vão trabalhar, atuar ali em conjunto com as proteínas para fazer o resto, tá certo? Então, essa área de toda essa galera aí, né, das moléculas, a gente chama menores porque a gente considera que as proteínas são moléculas bem grandes, né? Então elas são, não é, elas vão ser catalisadores e outras coisas. Toda a área que estuda toda essa galera aí é chamada de metabolômica, tá? São essas moléculas menores que interagem com o sistema. E por que eu estou falando de metabolômica na aula de hoje? Bom, primeiro, o que são essas moléculas menores? Então tem vários caras aí
né? Que estão aí, açúcares, lipídios, aminoácidos, ácidos graxos, em português, ácidos fatty acids, ácidos graxos, né? E outros compostos que vão estar nessas reações, certo? Então, na verdade, a gente simplifica todo o processo, mostrando assim, essa proteína ativa essa, que desativa aquela, né? Mas o próprio Murilo, quando apresentou, ele fez menção de algumas coisas, a gente não estudou a fundo, mas não é só chegou lá, encostou e aconteceu. Tem toda uma reação química, tem todo um processo químico acontecendo, que vão ter outras moléculas que vão entrar ou vão sair dessas reações. E essa parte que a gente vai chamar de reação é uma coisa que é de interesse da metabolômica. Olhar a reação em si, como é que ela acontece, o que ela faz, certo? Então ela vai olhar vários tipos de reações químicas que vão acontecer nesse processo aí. Não vou entrar em detalhes nas reações, tá? Mas é como ele fala aqui, ó, essas pequenas moléculas são continuamente absorvidas, sintetizadas, degradadas, interagem com outras moléculas e o pessoal da metabolômica quer entender direito como é que isso afeta todo o sistema. Certo? Então, aí entra o conceito de metabolic pathways, certo? Que é a ideia dos pathways que a gente já conhece, tá? Então a gente já entende, já sabe o que é um pathway, né? Lembram? Aquelas proteínas que vão se interagindo. Só que agora, quando eu falo metabólico, eu estou considerando que nesse processo, essa cadeia, no fundo, é uma cadeia de reações, né? Onde que aí vão ser catalisadas por enzimas e o produto de uma reação vai ser o substrato da próxima. Então agora eu estou olhando o pathway de uma maneira um pouco mais como se eu colocasse uma lupa, né? O cara que melhor você consegue ver esse tipo de perspectiva é o reactome, tá? Então o reactome, ele também tem, como a gente já viu no KEGG, também tem os pathways lá, tá? Só que ele é até um software muito interessante, assim, ele é muito bem produzido. Se vocês entrarem aqui no link que eu compartilhei, por exemplo, eu estou pegando um metabolismo para a glucose, né? Para processar a glucose. Então, vocês vão perceber aqui que quando ele constrói o pathway dele, o metabolic pathway dele, tá certo? Ele vai mostrar para vocês aqui muito mais do que somente uma sequência de proteínas. Ele vai mostrar vários metabólitos, né, interagindo nesse processo para acontecer essa cadeia. Então isso é para mostrar para vocês que isso é muito mais complicado e é como eu sempre falo, todo dia que eu sento numa reunião com o Murilo, ele fala, calma, mas tem mais coisa ainda aí. Sempre tem mais, parece que nunca termina. E essa que é a beleza dessa área e é por isso que a gente está apelando para a computação. Hoje não é aula de reactome, eu não vou entrar em detalhes. A gente vai, na verdade, eu usei todo esse contexto aí, por quê? Porque eu queria trazer para vocês um cenário que é muito interessante, que é o cenário das reações químicas, que é o que está acontecendo por trás de todo esse processo, tá certo? E nas reações químicas, tem um problema muito interessante, que é você tentar predizer se uma reação vai acontecer ou não vai acontecer, certo? E se ela acontecer, o que seria o resultado dessa reação? Tá? Qual seria o produto? Tá?
Então, fazer essa predição, tentar predizer o que vai acontecer, é uma das coisas que estão, na verdade, é um problema da química em geral, mas também é um foco de interesse da metabolômica, principalmente se a gente imaginar que eles vão tentar predizer não qualquer reação, mas aquelas que estão envolvidas num metabolic pathway, por exemplo. Ou como acontece, ou em que, não é? Então, mas antes de entrar especificamente na questão da metabolômica, eu queria mostrar como o pessoal tem investigado, tá certo? O problema das reações químicas, certo? Hoje em dia, isso evoluiu muito mais. Esse artigo é 2009, então tem muito mais evolução. Eu estou trazendo artigos, às vezes, antigos, pela questão mais didática, porque no começo eles explicavam mais o que eles estavam fazendo. Hoje em dia, como essa área evoluiu muito, as pessoas não explicam tanto e aí é mais difícil de ler os artigos mais recentes. Mas, na química, essa questão de tentar predizer reações, ou o que vai acontecer, se a reação vai acontecer ou não, é um problema antigo e é um problema muito difícil de resolver, tá certo? Aqui tem um estudo que tenta analisar as reações químicas, e eu já tinha mostrado eles para vocês, eu só vou trazer ele aqui de novo para trazer um contexto, que ele organiza as reações na forma de redes. Então, na verdade, eu estou trazendo ele aqui só para tentar mostrar duas facetas da mesma questão. Então, nesse caso aqui, eles estão querendo usar a ideia de redes e redes complexas para representar uma reação, tá? Então, eu trouxe esse trabalho por duas razões. Primeiro, para mostrar a faceta de redes, e a outra razão é que eu quero que vocês entendam que, no final das contas, e isso a gente vai tanto ver nas reações químicas, quanto quando a gente fala da metabolômica, que também é uma reação química, não é? Que basicamente a gente vai reduzir a uma expressão dessa natureza, certo? Onde eu tenho componentes de entrada, não é? A flechinha que indica que a reação acontece e componentes de saída. Eu posso ter um ou mais de entrada e eu posso ter um ou mais na saída, certo? E eu já tinha mostrado para vocês que eu poderia criar uma rede bipartida, certo? Aliás, na aula que vem, na quarta-feira, teremos... a Milena vai vir aqui apresentar para vocês redes bipartidas. Então, ela vai mostrar um monte de métrica que dá para fazer com redes bipartidas, apesar de eu ter desvalorizado ela o semestre inteiro, mas no final a Milena ela é defensora das redes bipartidas e vou mostrar para vocês que dá para fazer 1 milhão de análises com redes bipartidas. Mas até lá, essa é uma rede bipartida. Por que ela é bipartida? Me lembrem aí, por que ela é bipartida? Exatamente. Ela é heterogênea porque tem dois tipos de nós. O losango é uma reação e a bolinha é um componente, tá certo? E os nós de componentes só interagem com os nós de reação, eles não interagem entre eles e as reações não interagem entre elas. Então essa rede é uma rede bipartida. E ela está representando essas reações aqui. Então, eu só estou revisando, vocês devem lembrar, por exemplo, nessa reação C produz E e D. Então, C a reação é a reação 2, tem como saída E e D e tem como entrada o C. Certo? Tudo bem? Aí vocês devem se lembrar que aqui eu estou mostrando de novo, eu já tinha mostrado como é que constrói essa rede. Então, A é a entrada da reação, B é a saída, a gente coloca as flechinhas assim. Nesse caso, a reação 2 é assim, tá? A reação 3 é assim, certo? E a gente consegue, com isso, e eu usei isso na aula de projeção, onde eu falei de projeção, a gente consegue projetar essa rede bipartida para duas redes monopartidas.
Uma onde os componentes interagem entre si, certo? Então, por exemplo, se A e B fazem parte da mesma reação, sendo A a entrada e B a saída, eu faço uma aresta de A para B, tá certo? E eu também posso fazer uma rede de reações. Nesse caso eu só tenho uma por enquanto, mas na medida que eu vou acrescentando reações, eu vou acrescentando, eu vou fazendo os mapeamentos. Então aqui em cima eu estou sempre mapeando os componentes, aqui embaixo eu estou mapeando as redes, tá? E aí vocês vão ver que o 3, por exemplo, como ele compartilha componentes, né, com o 1 e com o 2, você vai ver que tem arestas do 3 para o 1 e do 3 para o 2. Pode ter peso de acordo com a quantidade de componentes, enfim, pode ter outras coisas também. E os componentes também, né? Como o B compartilha a mesma reação com C, né? E o E com o C, então também eu vou criando arestas. Então eu posso criar tanto um grafo onde os componentes interagem entre si, quanto um grafo onde as reações interagem entre si. Tá? E aí nesse artigo tem muita análise que eu vou passar voando. Infelizmente, muito superficial, porque a ideia é só dar uma visão geral, depois tem todos os artigos aí mencionados, vocês podem lá no artigo ler se vocês quiserem. Aqui ele vai fazer toda uma análise dessa rede projetada que ele fez, né? E aí ele vai ver que tem componentes que ficam num núcleo ali bastante denso ou seja, componentes que, na verdade, se eu fizesse uma análise de rede, né, eles interagem muito entre eles, né, que ele está chamando aqui de core. Tem uns periféricos ali que interagem com pouca gente. Tem uma galera aqui nessa área aqui que já não interage tanto. Então, existe todo um estudo do ponto de vista da topologia de rede, de como esses caras interagem, né? Dá para analisar a centralidade. Então, você pode pegar uma molécula e ver a centralidade. Nesse caso, ele está vendo a centralidade de grau, que é a mais simples. E você pode analisar a centralidade de entrada, já que a rede é direcionada, e a centralidade de saída. A centralidade de entrada é quantas reações geram essa molécula. E a centralidade de saída é quantas reações essa molécula está envolvida. Tá? Bom. Será que é daqui? Ah, não tinha reparado. Será que é isso aqui? Ó? Vamos ver. Peraí. Deixa eu ver como é que diz. Liga. Eu não tinha nem reparado, sabia? Mas fica muito melhor, fica muito melhor. Nossa Senhora. Não tinha nem reparado. Eu também estava achando que era ar-condicionado. Ele falou ali, depois eu... Bom, tudo bem até agora? Agora sem o barulho? Bom, eu quero mostrar outro exemplo, e agora é um pouco mais voltado à ideia de metabolômica, tá? E esse exemplo que eu vou trazer aqui agora, eu vou mostrar em dois contextos, tanto no contexto de redes, quanto no contexto de usar LLMs, porque ele usa, na verdade, esse aqui não usa necessariamente LLM, mas ele usa rede neural. E tem uma relação muito forte entre os dois, tá certo? Então, o que esse artigo fez? Ele ligou. Então você tem os pathways, tá vendo? Aí você tem os componentes, aí você tem as enzimas, certo? E aí você pode imaginar um pathway como uma sequência de reações que estão acontecendo, né? E aí ele vai montar uma rede em cima desses caras, certo? Então, aqui existe uma perspectiva de rede, apesar de que nesse estudo ele vai usar muito mais redes neurais para fazer as análises. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse cara aí.
Então isso aqui é só para dizer assim, olha, nessa área existe a perspectiva de rede. Só que a proposta hoje é trazer o foco das LLMs, tá certo? Então, a gente vai falar de reações químicas, Language Model Approach. Na verdade, se eu quisesse ser mais genérico, eu poderia falar Neural Network Approach, porque nem toda a solução, e aliás, a maioria das soluções que eu vou mostrar aqui para vocês, não usa Language Model, usa redes neurais. Mas por que então eu estou mostrando um Language Model? Tá? Porque, primeiro, porque vai ser mais fácil a gente fazer os laboratórios hoje, porque é um foco mais específico, tá certo? E segundo, porque assim, existem coisas que eu estou mostrando para vocês que guardam relações com os Language Models, que é a parte dos embeddings, por exemplo, que vai ser muito o foco de hoje, certo? Então, por isso que eu estou usando essa perspectiva mais específica dos Language Models. Tá? Então agora a gente vai comutar para aqueles slides que eu já tinha apresentado para vocês na aula passada e que eu preciso concluir alguns conceitos, né? Eles estão aí em PDF, tá certo? Que eu já tinha mostrado. Né? Então na aula passada eu tinha falado da modelos de linguagem, semântica de vetores e embed, tá certo? Eu vou só repassar essa parte inicial, a gente já viu, não é? Toda essa parte de modelo de linguagem, o que é, a questão da predição, certo? Aí eu falei da semântica de vetores, aí mostrei toda essa representação, né, na semântica de vetores. Aí falei que se você usa a semântica de vetores, você consegue colocar as coisas no espaço, né? Aí a gente viu alguns exemplos aqui de colocando coisas no espaço, sempre os dinossauros é um bom destaque importante aqui, certo? Falei de distância, relembrei distância, mostrei que a gente consegue medir a distância de conceitos, certo? Aí mostrei toda a parte de como é que você aprende esses vetores, certo? Como é que você aprende as dimensões, a gente foi vendo, tá certo? Os exercícios, vocês se divertiram bastante com o ornitorrinco. Legal. Falei que os embeddings podem ser colocados no espaço, né? E que com isso a gente pode fazer coisas com eles. As palavras também. Tivemos a praticazinha aqui, né? E hoje a gente só vai dar continuidade a isso. Eu vou falar um pouco mais agora, depois vocês entenderam a parte dos embeddings, como é que funciona o que a gente chama de modelos de linguagem, tá? Primeiro, os modelos de linguagem, eles têm vários tamanhos, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muita relação. O tamanho vai ter muita relação com quantos neurônios vão estar disponíveis para processar a sua requisição. Então, por exemplo, aqui na sala, no exercício que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar o BERT. O BERT ele está aqui, ó, olha o tamanhozinho dele. Por quê? Porque a gente quer rodar nesses computadores que vocês estão aí. Eu não posso pegar um negócio muito grande, tudo bem? Mas esse slide é bem antigo, porque 2024 na computação é muito antigo, tá certo? Vocês estão vendo os tamanhos da galera, né? Aqui tem o GPT-3. Tem uma galera aqui que eu acho que eles não sabem nem o tamanho de fato, porque não é público, né? Tipo GPT-4, Gemini, né? O Gemini, sei lá. Não se sabe, mas são gigantes, tá? São modelos muito grandes, tá? E aí, esses modelos muito grandes, eles não vão rodar nessas máquinas que vocês estão aí, eles têm que ser executados na nuvem, consumir muita energia e acabar com o planeta. Bom, mas tem uma coisa também que vocês precisam entender a diferença, e se vocês quiserem ler artigos e entender o que está acontecendo, existe a noção. E aqui agora eu estou falando de modelos de linguagem e eu estou falando de uma arquitetura específica chamada Transformer, que é uma arquitetura que está sendo muito usada, está invadindo todas as áreas e meio que está batendo na maioria das soluções que tem por aí.
E é por isso que eu escolhi ela para mostrar para vocês, tá? Mas não existe só ela. E tem muitos trabalhos recentes que dizem, olha só, a gente conseguiu mostrar que essa outra arquitetura que todo mundo estava achando que estava superada, voltou e está muito melhor. Então, não vai ser só Transformer, mas é uma forma de vocês conhecerem uma arquitetura específica importante, tá? A arquitetura Transformer, e eu vou simplificar isso de uma forma absurda. Se alguém quiser depois entender melhor, vai ter que ir lá ler, entender os detalhes e tal. Quem não é da computação é difícil de entender. Eu acho que vocês têm que talvez se pegar mais nesses conceitos mais gerais que eu tô falando. Quem é da computação já é difícil, a maioria não entende direito, quem dirá quem não é. Né? Mas assim, o que o Transformer faz? O Transformer ele tem dois estágios. Um é chamado encoder e o outro é chamado decoder. O encoder a gente estudou bastante na aula passada. É aquele carinha que vai pegar o que você está colocando como entrada e vai transformar no que a gente chamou de embeds. Tá certo? Uma das coisas importantes nessa arquitetura é que... o que eu ia falar é o seguinte. O primeiro exemplo que foi dado nessa arquitetura, que é o melhor para você entender ela, é você imaginar que eu quero traduzir um texto de uma língua para outra. Tá? Então imagine que tem esse texto aí, ó, We can observe the barrel chest. Ele está em inglês, certo? Imagina que eu quero traduzir para português. O que eu vou fazer? Tá? No primeiro momento, eu vou transformar, o encoder vai transformar essas palavras em embeds, certo? E tem uma coisa que é interessante aqui, e muito interessante, e resolve um problema antigo da linguística, que é o número de embeddings não é equivalente necessariamente ao número de termos ou de palavras, ou tokens, vamos falar assim. Não é, tá certo? E isso é uma coisa importante, tá certo? Porque, na verdade, por exemplo, de repente, barrel chest pode virar um embedding só, porque está representando o peito na forma de barril, por exemplo, certo? Bom, e por que isso resolve um problema antigo? Porque toda vez que eu faço tradução, tá, o número de palavras dificilmente é o mesmo, concorda? Dificilmente, principalmente se você for traduzir para chinês, certo? Então, o embedding, ele é uma espécie de meio de campo e eu vou pegar esses embeddings e vou entregar para um outro cara chamado decoder. E o que o decoder faz? O decoder vai pegar esses embeddings e vai transformar num texto de saída, num resultado de saída. Certo? Isso é o que a gente chama encoder-decoder. Estamos juntos aí? Bom, mas isso tem variações, certo? Vamos falar do encoder primeiro. Então, o BERT, que o nome já está dizendo, ele é um modelo de encoder, certo? Ele só faz um encoder, tá? Tem várias questões do BERT que eu não vou tratar aqui, mas ele é bidirecional, ele resolve um problema antigo da linguística, que quando você interpreta um texto, muitas vezes você olha, eu tenho que olhar o que veio antes para interpretar a semântica da palavra, ou eu tenho que olhar o que veio depois. Na verdade, o tempo se viu que você tem que olhar o que veio antes e o que veio depois simultaneamente, que é isso que o cérebro humano faz. E isso é difícil de reproduzir, eu não vou entrar na história, mas o BERT conseguiu resolver essa questão. Então, o BERT é um modelo de encoder, certo? E como é que ele funciona? A gente já viu um pouco isso aqui, não é? Na verdade, o que o BERT faz é o seguinte. Imagina que eu tenho um texto, certo? Esse texto, ele passa por uma primeira etapa de transformação em embeddings. Mas como assim passa por um primeiro processo? É porque existe uma forma, existem vocabulários que tem para cada palavra um embed, ou para cada
conjunto de palavras. Para cada palavra, o token, vamos chamar assim, um embedding. Você tem esses vocabulários, certo? Então eu consigo, se eu quiser, pegar as palavras, olhar esses vocabulários, olhar cada palavra, olhar os embeddings e transformar, certo? Só que esses embeddings, eles têm um problema. Eles não estão dentro de um contexto, certo? Então, por exemplo, a palavra barrel, que quer dizer barril, tá? Ela é uma palavra que poderia representar um barril de madeira. E aí seria um embedding, tá certo? Mas dentro dessa frase, a palavra barrel está dizendo o formato do peito do cara. Então ele tem um outro embedding porque ele tem um outro significado. O que o BERT faz? O BERT vai pegar esses embeddings de entrada e a partir do contexto da frase, ele vai gerar embeddings de saída, que são embeddings que a gente chama contextualizados. Embeddings dentro do contexto da frase. Então ele recebe embeddings individuais e gera embeddings na sentença. Certo? Como é que ele faz isso? Eu vou mostrar de uma forma muito rápida e muito simplificada, certo? Na verdade, ele faz baseado num exercício de predição chamado Masked Sentence. A ideia é que esse exercício eu fiz com vocês na aula passada, sem falar, mas a gente fez isso. Você pega uma sentença e pega uma palavra e você mascara ela e faz o BERT tentar adivinhar. Isso é o treinamento que é feito nele. Ele vai tentar adivinhar que palavra é essa, certo? Então, aqui eu tenho um sistema de treinamento que sabe qual é a palavra, tá certo? Mas o BERT não está vendo. E aí ele pergunta, que palavra você acha que tem ali, BERT? Então o BERT, ele vai tentar adivinhar essa palavra. Por exemplo, ele bota bus. Estou chutando. Ele ainda está no começo do treinamento e escreveu bus. O que acontece na prática é que o sistema vai dizer para ele assim, olha, bus não é uma boa palavra, tá? Tá errado. O correto é barrel. E aí é interessante, por quê? Porque ele também vai receber um feedback, a rede neural vai receber o feedback, vai ver qual é o embedding que deveria estar ali e vai refinando o treinamento dela. Então ela vai aprendendo com esse processo. Ele tenta ear. Aqui eu vou ter que imaginar que é uma outra frase, por exemplo, tá? Aí, não, ear também não é esse aqui. Até que chega uma hora que ele fala barrel. Aí o sistema fala, parabéns, você acertou. Note que esse barrel que ele gerou aqui, a gente está trabalhando com palavras só para vocês entenderem, mas no mundo real, o que ele está treinando o sistema são embeddings. É um embedding contextualizado. E aí ele aprende um embedding contextualizado, ele vai aprendendo com esse processo. Então, basicamente, o que o BERT faz? Ele é um encoder, ele vai pegar a sua entrada e transformar num conjunto de embeddings de saída. Tá? Eu posso usar encoder para fazer classificação. Então, por exemplo, eu posso introduzir, geralmente se introduz um token especial, tá certo? E a gente vai usar isso hoje aqui, tá? Que é o token chamado de sentença, que ali recebe aquela palavra especial CLS. É um token da sentença. Esse token, quando o BERT produz a saída dele, ele vai gerar um embedding, e esse embedding representa a sentença inteira. Ele não representa cada token da sentença. E isso vai ser importante, por exemplo, quando eu quiser comparar sentenças. Mas para que eu ia querer comparar sentenças? A sentença aqui na nossa aula vai virar, por exemplo, uma reação química. Eu posso querer ver se uma reação é próxima a outra reação, tá certo? E
analisando a similaridade entre reações, eu posso usar isso para predizer o que vai acontecer na saída. Tá? Por exemplo, dado um conjunto de componentes, eu não sei qual é a saída, eu vou tentar pegar uma reação próxima com aquela entrada e tentar usar ela para predizer minha saída. Tá? Tudo bem? Aí eu posso usar esse embedding para alimentar um classificador. Tá? Então, por exemplo, essa frase está mostrando um sintoma. Né? Então eu posso usar um classificador e esse classificador vai se basear em quê? Se você imaginar que os embeddings, ou então que está regular breathing, uma outra frase, aí o classificador vai dizer, não, isso aqui é regular, tá vendo? Isso aqui é um sintoma de uma doença, isso aqui é regular, por exemplo. Como é que o classificador vai se basear? Vocês se lembram que os embeddings, eles podem ser colocados no espaço. Se os embeddings podem ser colocados no espaço, eu posso imaginar que vão ter sentenças. Vamos imaginar, isso aqui é um exemplo que eu dei de, por exemplo, esse aqui é um problema, isso aqui é uma avaliação se aquilo é um sintoma, e isso aqui é um tratamento. Se der tempo, eu vou mostrar isso aí rodando para vocês lá no Hugging Face, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês que a gente consegue pegar uma frase e consegue testar usando embeddings. Deixa eu ver se dá para a gente fazer isso rápido. Tá? Então ele consegue usar isso para classificar. Então, antes de chegar lá no Hugging Face, eu também posso usar isso para fazer o que a gente chama de reconhecimento de entidades. Tá? O que quer dizer isso? Você imagina que eu tenho um texto e eu quero reconhecer nesse texto trechos, palavras, termos. Eu quero fazer o que a gente chama de Entity Recognition. Tá? Então eu posso treinar o meu BERT para fazer isso. Como? Vocês lembram que eu estou treinando o meu BERT para gerar esses embeddings aqui. Tá certo? Só que agora eu vou fazer um processo chamado Fine Tuning. O que vai ser o Fine Tuning? Vai ser um treinamento extra em que, além de dizer para ele qual é a palavra esperada, eu vou dizer para ele que eu tenho uma classificação esperada para aquela palavra, para aquele trecho. E eu faço isso num processo de treinamento. Então, além de dizer para ele, olha, tem burial chest, isso aqui faz parte do exame físico do paciente. Então, ele vai adaptar o embedding dele para refletir essa anotação extra que além do burial chest, tá? E assim por diante, eu vou pegando cada um e vou fazendo esse fine tuning. Depois de fazer isso, o que vai acontecer é que esse embedding da saída agora, ele vai estar adaptado. E estando adaptado, é mais fácil eu colocar num classificador e o classificador me dizer o que é aquilo ali, tá? Beleza? Então, antes de entrarmos no decoder, lá no início do slide, eu acho que eu coloquei lá no início. Não, não coloquei. Eu acho, deixa eu ver onde é que eu coloquei isso. Deixa eu ver se no da aula de hoje tem. Acho que não também. Eu acho que eu vou ter que pegar do da aula passada. Vocês se lembram? Deixa eu pegar do da aula passada. Eu não sei se foi nessa aqui. Não, não foi nesse aqui não. Uai. Será que foi no slide aqui? Ah, tá aqui, ó.
Gente, não vai dar tempo de eu colocar nos slides, mas eu vou pedir para você entrar nesse endereço aqui, que foi o que a gente fez na aula passada. É huggingface.co/santanque, tá? Lembra disso aqui? Todo mundo foi aí? huggingface.co, não tem o M, é CO barra meu sobrenome. Se vocês escreverem certo, uai, eu fechei a janela que estava com os slides. É esse aqui, ó, huggingface.com/santanque. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver esse caso aqui do Clinical NR, aqui, certo? Eu vou dar um restart aqui para ele recomeçar. O que que esse exemplo vai fazer? Bom, ele vai mostrar para vocês como é que eu consigo usar um NR, tá? Para fazer, e aqui eu estou usando um cara meio na linha do BERT, tá? Para fazer reconhecimento de entidades. Então, basicamente, vamos lembrar o que que ele faz. Ele vai pegar cada trecho do texto, gerar embeddings, e aí vai ter um classificador que vai, a partir desses embeddings, encontrar entidades. Tá certo? Oi? huggingface.co/santanque. É esse aqui, ó. Não, aí vai aparecer esse Clinical NR, você clica nele. Quando você coloca aqui huggingface.com/santanque, vai aparecer esse Clinical NR. Aí você clica nele. Achou aí? Hã? Ó, ele está instalando as coisas aqui. Pronto. Acho que agora ok. Acho que está funcionando. Bom, então na verdade esse NR ele permite tanto que você suba um texto e ele vai fazer o NR, quanto que você forneça um texto e ele vai reconhecer as entidades desse texto. Tá certo? Para sermos rápidos, a gente simplesmente vai clicar só aqui, nesse texto que já está dado como exemplo. Certo? Então, se eu clicar aqui, o que que ele vai fazer? Ele, lembra aquilo que eu mostrei para vocês? Ele pegou cada token, transformou num embedding, colocou esses embeddings no espaço e aqui ele tenta trazer se é um problema, um tratamento ou um teste. Foi por isso que eu mostrei esse gráfico aqui no slide, ó, gente. Espera aí. Isso aqui é muito ruim. Ó, foi por isso que eu mostrei essas tomadas aqui do estudo de computação. Não vai, né? É por isso que eu mostrei esse gráfico aqui, ó, gente. Tá vendo? Que o que ele está fazendo aí? Ele está justamente mostrando. Ele vai transformar cada termo num embedding, vai colocar no espaço
e vai treinar um classificador. Os embeddings que estão numa região vão ser problemas, os que estão aqui testes, os que estão lá são tratamentos. Ele vai tentar usar o classificador para fazer isso, tá? E com isso, ele vai mostrar para vocês, né? E tem também aquelas que ele não está associando a nada, tá certo? Então ele está mostrando aqui quais são as entidades que ele reconheceu. Tudo bem? É bastante informação numa aula só, gente, mas é só porque eu estou dando uma visão geral, tá certo? Bom, agora deixa eu falar para vocês sobre o encoder. Desculpa, o decoder, tá certo? Então o decoder, ele é aquela outra parte lá que vocês viram, não é? Na verdade, no começo, quando se falava de tradução, o pessoal tinha muita preocupação em encoder, decoder, tá certo? Só que aí teve uma galera que começou a explorar uma técnica chamada decoder only. O que é decoder only? E o GPT foi um dos primeiros, se não foi, não, foi um dos primeiros a explorar o decoder only. E o que é o decoder only? O decoder only significa que você vai pegar o texto, não vai passar no encoder, vai jogar direto para o decoder. Mas o que o decoder vai fazer se você não passou no encoder? O decoder é usado muito para fazer o que a gente chama de predição, tá? Então, na verdade, hoje em dia se usa muito essa tecnologia decoder only para fazer o que a gente chama de geração. Eu gero textos, certo? Então, como é que funciona isso? Eu quero só relembrar que eu falei para vocês que o modelo de linguagem é um modelo estatístico que tenta predizer a próxima palavra baseada nas anteriores, certo? Então, quando o modelo é decoder only, o que acontece? O Llama, por exemplo, como o ChatGPT, como outros modelos, eles são decoder only, tá? Ah, André, mas você falou que eles são decoder only, mas você está me mostrando uns embeddings ali na entrada, tá certo? É verdade, eu estou mostrando os embeddings, mas esses embeddings, eles não vieram do encoder, tá? Eles não vieram do encoder. Lembra que eu falei que tem um vocabulário que você pode pegar as palavras e, mesmo fora de contexto, e transformar em embeddings, só converter em embeddings? Eu mostrei isso lá no encoder, né? Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso pegar as palavras, transformar em embeddings e jogo direto dentro do decoder. E o que o decoder vai aprender a fazer? Ele vai aprender a predizer o próximo token. Então, por exemplo, imagina que eu tenho essa frase. Pain radiating to the. Então eu vou treinar o meu decoder a me dizer qual é a próxima palavra. Por exemplo, o decoder vai dizer assim, pain radiating to the bus. Não faz sentido, na verdade, né? Aí ele está aprendendo ainda, tá, gente? Ele está em treinamento, né? Aí o sistema vai dizer, não, bus não faz sentido. Você devia ter falado chest. Aí ele vai refinar o modelo dele. Vai tentar ear. Ear até que não é nem tão ruim. A penalidade não vai ser tão grande. Mas ele vai dizer, não é bem ear, mas é uma palavra próxima. Eu estou falando próxima no sentido de são duas partes do corpo humano. E aí ele vai melhorando o sistema dele. Chest. Aí ele vai dizer, parabéns, você falou a palavra certa. Então o que esse sistema aprende a fazer? Esses sistemas decoder, eles aprendem a predizer o que vem para frente. Oi. Então, o que você está falando é, a parte do encoder, a pergunta é, a parte do encoder não está pré-treinada? A gente poderia dizer isso, certo?
Mas a gente não diz que está acontecendo, não é, na verdade não é isso, não é um encoder pré-treinado, eu vou corrigir. Um encoder pré-treinado, por exemplo, o BERT, ele é pré-treinado, tá? Então ele é um encoder pré-treinado. O que acontece no GPT é apenas um mapeamento de tokens para embeddings, tá certo? E você podia dizer assim, ah, André, mas isso eu poderia chamar uma forma, vamos chamar assim, simplificada de encoder, porque eu tô pegando e transformando em embeddings, mesmo que eu não esteja usando contexto nem nada, eu estou gerando ali. Mas a comunidade não chama de encoder, a comunidade só considera que é uma etapa do processo. Então a comunidade em geral fala que é um processo decoder only, certo? Tá? Que tipo de processo tem encoder e decoder? Por exemplo, se você usar o Google Translate ele é encoder, decoder. Quando você escreve a frase em português, ele joga num encoder. Por muitos anos ele era BERT, eu não sei se ele ainda é BERT, tá? Mas ele joga no encoder, monta os embeddings, joga no decoder e gera na outra língua. Ele é encoder-decoder, tá certo? Tá. Beleza? Tá? Mas o Translate poderia ser decoder only? Na verdade, poderia, tá? Mas para ser tão bom quanto o encoder-decoder, ele teria que ser maior e consumir mais recursos. Aí tem um problema aí, tá certo? Então, na verdade, aí é uma discussão longa. Eu gostaria, mas assim, ó, por exemplo, qual é o problema dos sistemas decoder only? É que para eles produzirem coisas razoáveis, eles têm que ser grandes. Se você tiver um sistema muito pequeno, ou você treina ele para ser muito especializado, ou então ele geralmente não vai te dar nada muito interessante, tá certo? Como é que um sistema decoder only prediz uma sentença grande? Por exemplo, quando eu escrevo lá no ChatGPT uma pergunta, como é que ele constrói uma resposta grandona para mim? Tá? Ele faz o seguinte. Imagine que eu tenho uma palavra, pen, tá certo? Ele vai tentar dizer assim, se eu comecei com pen, qual seria a próxima palavra? E aí ele vai predizer radiating. Aí você diz, André, se eu escrever só pen, ele não vai conseguir predizer que é radiating, porque depois de pen pode ter qualquer coisa. É verdade. Se você chegar lá no ChatGPT e escrever só pen e mandar ele responder alguma coisa, ele vai dizer que não está entendendo o que você quer. Por quê? Porque se você tiver só a palavra pen, a probabilidade da próxima palavra pode ser um monte de coisa. Tá? Então, eu quero que vocês considerem comigo que existe toda uma pergunta antes. Que existe toda alguma coisa escrita antes que ele veio trazendo. E aí ele chegou no ponto do pen, ele está respondendo. Ele resolveu responder para mim. Aí ele monta o pen. Aí qual seria a próxima palavra nesse contexto? Radiating. Aí agora ele vai acrescentar o radiating no contexto e vai se perguntar, qual é a próxima palavra? Aí vai sair o to, tá certo? Aí ele vai botar o to no contexto e vai dizer, qual é a próxima? D. E ele vai fazendo assim, tá, gente? Para quem está vendo, parece que o modelo está entendendo o que ele está falando e ele está escrevendo uma coisa que ele pensou e tal. Na verdade, não está acontecendo isso, apesar da impressão, tá? O modelo ele só está usando métricas probabilísticas para ir dizendo qual é a próxima palavra e vai montando. Nossa, André, mas ele monta umas coisas super bem construídas, com highlights, com figurinha. É. Mas é porque esses modelos são gigantes. E essa tarefa de predição, ela fica tão fantástica que nem a gente que é da computação, que entende como é que funciona, acredita que ele consegue fazer isso. Mas ele consegue, certo? Tá. A gente poderia usar um modelo generativo como esse, encoder only, para predizer sentenças, tá certo? Ou para fazer reconhecimento de entidade. Só que, por exemplo, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz com o decoder, certo? Qual a diferença? É que usando um sistema desse fica bem caro, tá? Como eu falei para vocês, o modelo decoder only, para começar a fazer algumas coisas razoáveis, ele precisa ser bem grande, tá certo? E aí você precisa usar prompts e mais um monte de coisa, e aí ele vai conseguir fazer
mas vai ficar bem caro, tá? Inclusive, eu tenho um artigo, a gente tem um artigo que está sendo publicado agora, que está comparando anotações usando o encoder only e decoder only. E aí a gente mostra, né, essas questões, tá certo? Então, só agora que eu vou voltar lá para onde a gente estava, eu vou voltar, né? Mas só fazendo um wrap-up, né? Então a gente consegue hoje em dia, e eu só mostrei texto, mas na verdade eu posso usar imagens, e aí é o que a gente chama de multimodal, né? E a gente consegue gerar, né, modelos aqui e com isso fazer N atividades, né? Extração de entidades. Então, uma vez que eu treinei esse modelo, eu consigo depois trabalhar com ele para fazer respostas de questão e outras coisas mais. É claro que vocês estão submetidos a um tipo de contexto em que os modelos gigantes parece que vão ser a solução para tudo, não é? Então, o cara diz, para que você está me mostrando tudo isso se eu só escrevo lá para o ChatGPT e ele resolve para mim, tá certo? Na verdade, tem várias questões que vocês têm que considerar. Primeiro, ele não vai resolver tudo, tem cenários que ele não resolve, tá? Essa área de vocês, principalmente, ainda tem muitos problemas em aberto, porque ele não consegue colocar tanta rede, tanta conexão, tanta interação na rede neural dele, por maior que ela seja, tá certo? Esse é um dos problemas. O outro problema é o custo, né? Quanto custa computacionalmente, né? Então, hoje em dia, o que está acontecendo é que essas empresas, para ganhar usuário, elas estão quase que operando, eu diria, numa margem muito pequena no prejuízo, só para ganhar usuário, para ganhar território. Mas o custo disso é muito alto. E esse modelo ele não vai se sustentar a vida toda assim. Tá? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que pagar o boleto, e o boleto é bem caro. Tá? Porque cada vez que você entra lá no ChatGPT, num modelo desse muito grande, e faz qualquer consulta, o consumo de recurso computacional, memória, energia é muito grande. Então, entender o que você está fazendo pode ajudar você, primeiro, a fazer coisas que você não conseguiria fazer com esses modelos. E segundo, você também consegue fazer coisas a um custo computacional mais acessível. Tá? Agora, deixa eu trazer vocês de volta para cá. E eu quero trazer a perspectiva do encoder. Então, agora que vocês entenderam o que é encoder e decoder, eu quero trazer a perspectiva do encoder em trabalhos que usam essa área química, tá certo? A gente vai usar o Orange de uma forma muito... hoje a gente só vai ver o negócio funcionando, vocês não vão construir o negócio, porque não vai dar tempo. Se der tempo, só o último exercício é que vocês vão construir um negocinho, só. Tá? Então, a gente vai pegar esse moléculas no espaço. Então, essa é uma das questões, né? Será que eu posso pegar tudo isso que eu mostrei para vocês e ao invés de usar palavras, sentenças, eu posso usar moléculas? Sim, e muita gente faz isso, certo? Aqui está um exemplo, tá certo? Que ele está usando machine learning para predizer condições adequadas para reações, tá certo? E aí, você vai ver que, na verdade, eu não vou entrar nos detalhes desse estudo por várias razões. Primeiro, porque ele não está usando um modelo de linguagem, ele está usando uma rede neural. André, mas qual é a diferença? A diferença é que rede neural é uma técnica mais ampla. Os modelos de linguagem hoje, como a gente usa hoje, eles são uma forma específica de rede neural. Apesar de que no passado se fazia modelos de linguagem sem redes neurais. Mas vamos esquecer isso. A gente pode dizer que tudo que a gente viu aqui é um subconjunto das redes neurais. Dá para fazer outras coisas com redes neurais. E essa galera também usou outros tipos de coisa, e aí eu ia ter que entrar em detalhes. Mas, por que eu estou trazendo esse artigo? Porque eu quero mostrar que uma coisa que é comum a todos esses estudos, é o uso da representação de embeddings, tá certo? Então, o que esses caras fazem?
olha só, eles pegam, por exemplo, solventes, né, que estão presentes em reações químicas, orgânicas nesse caso, e representam no espaço. Aí você vai dizer, mas André, como é que ele faz isso? Eu já vou chegar nesse ponto aí. Você também está vendo aqui reagentes, tá? Então, por que eu estou mostrando aqui no espaço? É aquele exercício que a gente já fez aqui na sala. A gente pega esses caras, gera embeddings dele e coloca eles no espaço, tá? E ele vai usar isso para poder depois predizer reações, etc. Então vamos para a prática. Tem esse outro artigo chamado Biotransformer, tá? Que também faz uma coisa semelhante, agora já no contexto de metabólitos, tá certo? Novamente, eu também não vou estudar ele a fundo, ele tem uma arquitetura complicada, mas por que eu estou trazendo esse estudo? Porque ele compartilha os dados dele e a gente vai fazer um pequeno exercício com os dados que ele fez aqui, tá certo? Então esse estudo, ele compartilha os dados dele aqui no Kaggle, tá? Só para... Vocês não vão precisar baixar isso do Kaggle, porque senão não vai dar tempo. Quem não estava no início da aula, lá no Classroom tem um zip que vocês vão descompactar, que tem tudo que a gente vai fazer aqui agora. Isso também está no GitHub, tá? Mas eu trouxe um zip, porque senão fica toda aquela história, baixa, não sei o quê, já está lá o zip. Todo mundo já baixou esse zip? Tem duas coisas que eu pedi. Baixar o zip e instalar o widget de text, tá? Então vamos lá. Então, vocês podem entrar depois aqui para conhecer o Kaggle. É um espaço onde a galera compartilha dados e também notebooks que mostram como você processa coisas. Eles têm competições, mas eu não vou entrar muito em detalhes agora. Aqui no GitHub tem esse meta, né? Essa pasta. Na verdade, se vocês baixarem o zip que eu mandei, vai ter essa pasta lá, tá? E dentro dessa pasta vai ter um arquivo do Orange para a gente usar. Então eu vou pedir para todo mundo entrar no Orange, tá? Então vocês vão baixar o zip, descompactar, abrir o Orange, e quem ainda não instalou, tá? Vocês têm que instalar um widget chamado Text. Vocês vêm aqui em Options, Add-ons, e pedem para instalar esse widget Text aqui. Tá? Vocês clicam aqui em Text para ele instalar para vocês. Se vocês instalaram corretamente, vai aparecer aqui Text Mining. Tá? E aí vocês vão estar com as credenciais para abrir. Vocês só podem abrir o workflow depois que instalar ele, porque ele usa coisas que estão nesse widget, tá? Então agora vocês podem abrir, uma vez que vocês fizeram o download do zip, vocês vão entrar nessa pasta Metabolites, MetaXBiodB e vão pegar esse OWS aqui, tá certo? E aí vocês vão deixar a máquina de vocês brincando um pouquinho. Do quê? Hã? Da extensão do quê? Text. Bom. Então, a gente vai olhar, tem uma visão dentro da área de vocês, dos metabólitos, de como essa coisa toda que eu falei de embeddings, etc., pode ser usada, tá certo? Note, como eu estou tentando reproduzir com vocês aqui, tá? Eu estou mostrando um pedacinho do processo. O processo é bem mais complexo, não dá para a gente reproduzir um processo desse inteiro aqui na sala de aula, infelizmente, mas a gente vai pegar um pedaço para vocês entenderem conceitualmente a coisa, tá? Então, o que o cara fez aqui? Vamos lá. Primeiro, existe esse ícone aqui chamado corpus, tá? Esse ícone chamado corpus,
ele é equivalente àquele do CSV Read, tá? Ele lê um CSV, e na verdade ele está lendo esse arquivo MetaBuildDB Substance, tá certo? Então ele tem a mesma característica. Então por que eu não uso o Read CSV? É porque todo esse toolkit de texto, ele exige que você leia por esse corpus, senão ele não consegue processar, tá certo? Na verdade, esse corpus, ele não só lê diretamente, mas ele pode receber uma entrada de alguma coisa que você pré-processou e ele transforma num corpus também. Você pode, inclusive, pegar a saída de um read CSV, que às vezes você quer ler um CSV, cortar umas colunas, fazer algumas coisas, e aí você pode jogar a saída nesse corpus. E esse corpus vai pegar o seu pipeline e usar também como entrada. O que tem nesse corpus? Primeiro, você vai dizer quem é o arquivo, você vai dizer para ele o que ele vai chamar de variável que vai identificar cada elemento que você vai processar. Então eu escolhi a variável name para identificar. Você pode escolher uma linguagem, português, inglês. Por quê? Porque para o que a gente vai fazer aqui, a língua importa. E por que está escrito no language? Porque eu estou fazendo uma adaptação grotesca para ele usar o mesmo aparato que ele usaria para linguagens para fórmulas químicas. Como são fórmulas químicas, eu estou dizendo para ele, olha, a fórmula química não tem linguagem, certo? Tá. Daí eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, o que você vai usar, daqui a pouco a gente vai ver isso aqui, o que você vai usar para criar os embeddings são os smiles, tá certo? Todo o resto você até pode passar para frente, mas você não vai usar isso para os embeddings. Esses caras da direita aqui, ele não vai usar para os embeddings. Oi. Ele está pegando outro? Está pegando um outro, ele está pegando um book excerpts.tab, que está no lugar X aqui. Sei lá, tô... Eu acho que eu sei o que está acontecendo, gente. Infelizmente, esse recurso do text mining, ele não tem aquela mesma funcionalidade que o CSV tem. Ele não consegue ler relativo. Então, na hora que vocês mudaram o diretório, ele se perdeu, certo? Então, o que vocês vão ter que fazer é mandar ele abrir de novo o arquivo, ó. Vocês vêm aqui para Browse, tá? E aí, ele está na mesma pasta que está o arquivo do Orange, tá certo? Vocês vão pegar esse MetaXBioDB Substances, tá? Esse cara aqui. Certo? Agora tá certo? Vê se ele manteve a configuração que eu botei ou se vai ter que ajustar a configuração. Então tem que estar o name aqui, o smiles à esquerda e o resto. Ele está dizendo que não está respondendo, é porque consome muito. Você pode dar um wait, tá, gente? Se você quiser, para ele não. Tudo bem aqui? Agora vamos interpretar o que é isso aqui, certo? Bom, que arquivo é esse que eu estou lendo? É um arquivo que foi publicado naquele artigo que tem substâncias, certo? Que podem, substâncias químicas que são metabólitos no corpo, certo? Nas células. Então, tem várias substâncias que são metabólitos, certo? Bom, essas substâncias, então, eu vou pedir para vocês olharem aqui o table que está mostrando o conteúdo da tabela que foi lida, tá certo? Tem várias colunas, então tem um nome da substância, tá vendo? Aqui. Tem o nome da substância. Aqui, tá vendo? Então, por exemplo, ácido acético é um metabólito, tá? Note, não são proteínas, são metabólitos, tá?
Aqui tem várias formas de representar a formulação dessas substâncias, tá certo? E nesse caso específico, eu vou usar a forma chamada Smiles, tá? Por que eu estou usando Smiles? Todo mundo sabe o que é Smiles? Acho que não, né? Smiles é uma forma textual, linear, de você representar uma formulação, uma fórmula de uma molécula, tá certo? Então, por exemplo, aquele C quer dizer que ali existe uma molécula de carbono, tá? E aí tem toda o O quer dizer que é uma molécula de oxigênio, tá? Aquele igual ali é um tipo de ligação entre elas, tá? E aí tem toda o Cl ali é cloro, ali em cima na primeira, tá vendo? E quando o C é minúsculo é maiúsculo? Não lembro o que quer dizer isso. Não lembro. Não sei se alguém usa. Alguém usa Smiles? Fala. Quando você tem um anel químico. Tá. Legal. Legal. Então temos um especialista em Smiles aqui. O que vocês têm que entender, então, é que, de uma forma plana e linear, eu estou representando uma molécula química. Tá certo? É só isso que eu queria que vocês entendessem. Aí, por que eu estou trazendo o Smiles aqui? Porque eu quero que vocês imaginem que o Smiles é uma sentença que está me falando alguma coisa. É como se fosse uma frase, dizendo, olha só, essa molécula é assim, é uma narrativa de uma molécula. Essa molécula é assim, tem um anel, tem não sei o quê, parará. Essa é uma sentença. Parêntese é o quê? Você sabe o que é parêntese? Eu também não sei o que é parêntese. Ramificações dos parênteses. Bom, beleza. Tudo bem? Já viu que eu não sou especialista em Smiles, eu conheço assim só de... Bom, o que eu vou fazer aqui? Bom, se isso é uma sentença, eu poderia usar um modelo de linguagem. Aí você vai dizer, mas André, modelo de linguagem, ele está vendo linguagem humana. Eu poderia usar um modelo de linguagem para isso? Tem sido usado com bastante sucesso. É claro que eu preciso chamar a atenção para uma coisa. O que eu vou fazer aqui é o grotesco do grotesco, certo? Por quê? Porque eu vou pegar um modelo de linguagem para a linguagem humana, sem nenhum tipo de refinamento, e vou usar para criar embedding. Não é isso que as pessoas fazem, tá certo? Quando você faz isso no mundo real, você faz o que a gente chama de um fine tuning. Você treina o modelo para interpretar moléculas. Aquele treinamento que eu mostrei para vocês, você vai trocar as frases pelas moléculas, tá certo? Então não é isso que a pessoa faz no mundo real. Então, André, por que você está mostrando isso? Primeiro porque eu não tive tempo de ver se tem algum pronto para a gente usar. É muito difícil achar um negócio pronto para usar em sala de aula, não sei o que, não sei o que. Então a gente vai usar que é o próprio BERT, que foi voltado para a linguagem humana, então é uma solução grotesca, só para vocês entenderem conceitualmente o que está sendo feito. Todo mundo entendeu? Bom, então olha só, eu vou pegar esse cara e vou dizer para ele o seguinte, só o que me interessa aqui é o nome e o Smiles, o resto eu não quero saber, tá? Não nessa aula. Depois, se vocês quiserem, vocês estudam a fundo. É por isso que se você pegar o meu carinha aqui, o corpus, eu falei para ele, considera o Smiles para gerar o embedding e o name como identificador. E o no language é para dizer, não tente descobrir qual é a língua que não tem língua. Se eu tivesse preparado o modelo, eu poderia ter um modelo preparado para Smiles mesmo. Eu poderia treinar o modelo para interpretar Smiles, tá certo? Mas eu não fiz isso, então a vida é exatamente desse jeito, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Esse cara é um Document Embedding. O que ele faz?
Ele vai pegar a sentença, tá? Vai fazer todo aquele processo que você viu do encoder, ele é um encoder, olha só que ele é um BERT. Mas por que ele é um S-BERT? Porque ele é um BERT multilíngua para sentenças. Esse S é de sentence. O que quer dizer um sentence BERT? Quer dizer que, lembra aquele class que eu mostrei para vocês que vai fazer o embedding da sentença inteira? Ele faz isso. Só que ele vai pegar o embedding do smile inteiro. Então ele vai pegar o smile todo e vai gerar o embedding daquele smile. Tá? Tá todo mundo num certo nível de entendimento me acompanhando aqui? Bom, tá. O que ele fez então? Vocês podem puxar uma tabelinha aqui para ver, ou até usar essa tabela mesmo, é até melhor, para ver o que ele gera aqui na saída. Tá? Então, a gente já fez esse exercício, só que não dentro do Orange, tá? Ele vai gerar várias colunas, tá vendo? Ó, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3. Lembra que a gente já fez isso? Essas são as colunas do meu embedding, onde cada uma delas tem um valor real. E eu tenho X dimensões, tá? Que são fixas. Nesse caso, o meu embedding tem 384 dimensões. Tudo bem? Tá todo mundo comigo ainda aí? Ninguém se perdeu no caminho? Oi? Travou aí? A máquina não está aguentando? Está tudo travado. Ele não deixa nem você abrir. Não, e até a tabela que eu desconectei, ele ficou com a bolinha vermelha e tá com a tabela antiga ainda, mesmo sendo. Tá. Eu acho que eu sei por que no meu está indo mais rápido, gente. Não é porque a minha máquina é mais rápida, não. É porque ele faz um cache, o Orange faz um cache local. Quando você abre de novo o mesmo cara, ele não reprocessa, ele usa o cache. E no meu está usando o cache. Sinto muito, gente, eu não sabia que ia demorar tanto. Talvez vocês não consigam acompanhar em tempo real o que eu estou fazendo. Mas aí agora vocês vão ter que visualizar o que eu estou fazendo e ir entendendo o que está acontecendo. Tá certo? Peço desculpas aí, porque é assim mesmo. Tem coisa que demora pra caramba. Tá? Bom, aí o que eu fiz aqui? Aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, para o que eu vou fazer agora, eu quero que você ignore todas as outras colunas, utilize somente as minhas dimensões do embedding e o name como identificador. Tá certo? Tamo junto? Beleza. Aí agora eu vou mostrar para vocês uma coisa. Primeiro, eu tenho 384 dimensões, concordam? Se eu quiser ver no espaço, o que eu preciso fazer? Eu falei isso na aula passada. Redução de dimensionalidade. Então esse PCA aqui está reduzindo para 2 dimensões, tá? E aí eu vou conseguir ver o que aqui? O que eu estou vendo? Me digam o que eu estou vendo. I see dead people. Não é isso? Não, não é isso. O que eu estou vendo aqui? Cada nó desse, o que é? Uma substância química. Tá certo? Cada nó desse é uma substância química. E, como elas estão no espaço, o que eu posso fazer, e é isso que está acabando com a máquina de vocês, mas o que eu posso fazer é o K-means. Lembra do K-means? Ou do cluster hierárquico? O que ele faz? Ele vai tentar construir clusters, não é? Então, por exemplo, se eu rodar o K-means, que é o algoritmo de clusterização, vocês lembram que eu tenho que escolher quantos clusters eu quero, tá certo? E aí tem isso aqui que a gente chama de silhueta, e tem a técnica que a gente chama do cotovelo, que é quando dá né? Então, na verdade aqui a silhueta melhor é
são 3 clusters, tá certo? Eu botei 4 porque eu achei mais bonito. Se eu mexer agora para 3, eu não sei se ele vai demorar muito. Então eu não vou mexer para 3 agora, tá certo? A silhueta tá melhor ali. Você vê que do 3, quando vai para o 4, ele cai pra caramba. Tá vendo? É isso que a gente chama de cotovelo, tá? Então o ideal ali talvez sejam 3 clusters mesmo. É claro que a técnica da silhueta ela é usada se você quiser descobrir quantos clusters tem. Se você já souber quantos clusters você quer, você pode determinar independente da silhueta, tá? Então, aqui ele fez 4 clusters. E aí, se você olhar no espaço, você vai ver os componentes químicos, tá? Em clusters, tá certo? Se você usar uma técnica de apresentação, de redução de dimensionalidade, como o TSNE, tá? O TSNE, ele já tenta aproximar os caras que são mais próximos. Aí você talvez visualmente perceba melhor os clusters, tá certo? Bom, eu faço a mesma coisa com a clusterização hierárquica aqui embaixo, certo? O mesmo processo, eu faço a mesma coisa. Sendo que na clusterização hierárquica eu preciso medir a distância primeiro, depois eu faço a clusterização e aí eu faço a mesma coisa aqui, tá certo? Isso vai gerar uma outra perspectiva de cluster, tá? Aqui eu fiz 2 clusters, poderiam ser mais clusters. E se a gente voltar lá para os slides, vocês vão ver que se vocês olharem esse artigo, se vocês tiverem curiosidade de ver esse artigo, você vai ver que ele vai mostrar, tá, que a distância entre as moléculas, tá certo? Moléculas que estão mais próximas entre si, têm papéis semelhantes, tá? Então ele vai mostrar, ele vai fazer uma interpretação disso que a gente fez aqui, tá? De uma forma muito informal e meio bruta, tá? Que foi, olha só, agora que você tem isso, você consegue olhar isso, você consegue colocar isso no espaço, você consegue analisar a distância, etc, etc. Tudo bem? Legal. Como de você? Eu já passei. Hoje eu fiquei ligado por causa do golpe de avisar só no final da aula. Vamos lá. Agora, como o Orange de vocês está meio travado, vocês vão ter que só seguir o meu Orange. Tá certo? Então, pathways no espaço. Se vocês quiserem, vocês podem derrubar esse Orange aí, porque eu acho que esse que eu vou mostrar agora, ele é mais leve, eu acho. E ele vai funcionar melhor. E eu queria dar uma tarefa para vocês com esse cara aqui. Então é por isso que eu tenho interesse que vocês derrubem ele. Tá? Então, vamos lá. Agora eu quero expandir a ideia. Quer dizer, ao invés de olhar só a molécula, eu quero olhar o pathway inteiro. Será que eu posso botar pathways no espaço? Sim, né? E na verdade, se vocês olharem um artigo que eu coloquei lá no começo que fala de pathways, ele faz isso, tá? Só que ele não faz exatamente com essa fonte que eu estou mostrando para vocês. Mas a gente vai usar esse Weak Pathways. Ele tem uma perspectiva parecida com o KEGG. Eu não saberia dizer as diferenças, eu acho que o Murilo, depois se vocês quiserem, vocês perguntam para ele, tá? Mas aí ele tem pathways aqui, tá? E você pode
andar pelo Passway, fazer várias coisas que nem você faz no KEGG. Não vou entrar nesse detalhe agora. Mas aqui ele tem uma aba de download, onde você pode fazer um download em GMT. O GMT, vocês não vão fazer o download agora, porque isso também já está aqui. Se vocês abrirem aqui entrarem em Language Model, Passages, e abrirem, eu recomendo que vocês fechem o outro se ele estiver travado, tá certo? Aí vocês vão ter... Ah, não, eu acho que esse import já está relativo, eu acho que ele vai funcionar direito, tá? Esse cara aqui, eu tive que fazer um trabalho meio doido para preparar ele, tá certo? Porque o formato dele é louco, basicamente, tá? Ele tem várias linhas, cada linha... Ele é um arquivo bem doido, assim. Se vocês olharem, eu vou tentar mostrar aqui, se você olhar o Import Options, tá? Mas eu acabei pedindo para ele separar por percentual, tá? Tá vendo ali, ó? No Other, eu pedi para ele separar por percentual, por quê? Ele separa esses blocos iniciais por percentual, tá certo? Só que aí, depois de separar esses blocos iniciais por percentual, ele tem uma linha que é assim, ó, contínuo. Ele tem Homo sapiens, tab, ele tem a URL daquele Passway, tá? Tab, e ele tem a identificação de cada proteína daquele Passway, certo? Ou gene ou proteína, separado por tab. E um dos problemas que a gente tem aqui, no caso do CSV, é que ele não tem um número fixo de colunas. Cada Passway tem um tamanho diferente, certo? Então agora o que eu fiz? Eu ignorei essa coluna, porque ela não me interessa. Então eu só peguei essa daqui é a descrição do Passway, essa aqui é o código do Passway, e essa aqui que tem os dados, certo? Primeiro eu importei ela. Depois, eu fiz eu usei esse edit domain, por quê? Porque ele não tem nome de coluna. Ele não tem nome de coluna. Então eu mandei ele, inclusive a primeira, que ele geralmente considera o nome, eu usei um skip, tá? Você clica com o botão direito aqui, ó. Você diz assim, você clica com o botão direito em algum lugar. Você tá vendo? Ah, não, eu tirei o header. Desculpa, não é skip não, eu tirei o header. Eu falei para ele, olha, esse aqui não é o header. E aí ele deixa de considerar. Então, essa tabela não tem coluna. Ou não tem título de coluna. Quando você tem uma tabela que não tem título de coluna, ele chama de x0, x1, x2. Aí eu usei esse edit domain para renomear, tá? As colunas. Então você vai ver que eu usei ele para dar nomes, tá? O x0 eu chamei de Passway Description, o x2 é Passway Code, o x3 Passway Elements e o x1 eu ignorei, aquela coluna que eu ignorei, tá? Tá. Aí eu criei uma fórmula aqui. Eu já tinha mostrado isso para vocês. Se quiserem, depois na próxima aula eu posso mostrar em mais detalhes, mas o que eu fiz foi o seguinte. Aquele campo meio amalucado lá, eu queria só pegar a sequência de proteínas, só. Eu queria tirar aquele começo. Então, primeiro, eu dei um split por tab. Então, ele gerou um vetor com tudo. Depois que eu dei o split por tab, eu disse para ele, pega da segunda posição em diante, ou seja, ele vai pular aquele Homo sapiens e vai pular aquela URL. E só vai pegar da segunda em diante, então vai pegar só as proteínas. Aí depois de ter feito isso, eu dei um join de novo. Eu juntei de novo separado por vírgula. Então o que aconteceu aqui com essa minha fórmula? O que essa minha fórmula vai fazer? Se vocês olharem a tabela que foi gerada agora, na minha fórmula,
Tá rodando aí no de vocês? Tá funcionando? Tá conseguindo ou tá pesado na máquina de vocês? Tá rodando? Vocês vão ver que vai ter a sequência de proteínas aqui, ó. Tá vendo? Sequência de proteínas, bonitinha? Bom. Aí tem um componente meu, que eu acho que não sei se vocês lembram, né? Mas é aquele componente que eu usei numa aula que eu gerei as ontologias, que ele vai pegar essa linha que tem várias proteínas e vai transformar numa linha que tem o nome da proteína, o valor, a proteína, desculpa, deixa eu mostrar aqui, ó. No data table você vê, ó, esse splitter, ele faz o seguinte, ó. Ele vai pegar e vai transformar peço em proteína, ou seja, ele vai pegar aquele formato que tinha um pathway e um número indeterminado de proteínas e vai quebrar e vai botar sempre pathway proteína, certo? O que vocês conseguem fazer com isso? Um grafo, certo? Por um caminho paralelo, o que eu fiz? Por um caminho paralelo, eu usei, eu disse, olha, isso aqui é um corpus, lembra que eu preciso preparar para ser um corpus, e nesse corpus eu só estou interessado no gene sequence, tá? Na verdade, o título não seria gene sequence, desculpa, eu usei um título ruim, mas se vocês mudarem, ele vai ter que reprocessar de novo, melhor vocês não mudarem. Porque o melhor, não, tá sem o gene. É que eu tirei o... eu deixei só o pathway description. Ué, por que ele não deixou o pathway code? Tudo bem. Aí o que eu fiz aqui, ó? Eu gerei aqueles embeddings, lembra? Então, o que eu fiz aqui? Eu gerei um embedding para cada um dos pathways. Tudo bem? Duas tarefas para vocês. Uma vocês conseguem fazer agora, a outra talvez em casa ou agora. A primeira é, eu queria ver isso no espaço. Tá certo? Com clusters. Isso no espaço com clusters. Tá? Essa é a primeira tarefa. A segunda tarefa mas se vocês quiserem, vocês podem terminar em casa. A segunda tarefa é que eu queria que vocês montassem um grafo a partir disso que eu fiz no splitter, lá no Cytoscape. Eu queria que vocês importassem isso no Cytoscape. Tá? Tudo bem? Todo mundo entendeu? Esse grafo que vocês vão importar no Cytoscape, ele vai ser um grafo... Quem? É bipartido. É um grafo bipartido. Tudo bem? Então, duas tarefas. Tarefa número 1 é esses embeddings, eu quero eles no espaço com clusters. Vocês escolhem a técnica de clusterização que vocês quiserem. Tarefa número 2, aquele cara lá de cima, eu quero que vocês montem ele no Cytoscape. Certo? Só isso. Tudo bem? Deixa eu ver se está faltando alguma coisa só para eu concluir. Bom, essa parte de Attention Mechanism eu vou pular. Se der tempo, mais para frente eu falo. Tá? E essa outra parte também do LLM. Se vocês quiserem, tem um vídeo do semestre passado. Aí ele mostra como você vai predizer. Ó, tá vendo? Ó? Aqui tem um trabalho que depois vocês podem dar uma olhada, mas também tem um vídeo do ano passado, ó,
que ele usa encoder e decoder, tá vendo? Para predizer o que vai acontecer na reação. Tá vendo? Aqui, ó. Olha só que legal isso aqui, ó. É desse estudo aqui, ó. Machine Learning the Hopes, Principles Application Directed to Synthetic Chemistry, que é justamente a parte química que tenta descobrir essas relações. Aí você pega aqui, ó, você tem um encoder, gera o decoder e você pode predizer o que vai acontecer. E aqui ele mostra como é que você faz isso com proteínas, etc, etc. Tá bom? Legal, gente. Eu vou encerrar aqui o vídeo, a gravação, e vou deixar vocês se divertindo.